Estamos fora da zona de rebaixamento. Eu sei que você já comemorou isso, eu sei que você já sabe disso, eu sei que você sabe que, inclusive, no domingo pode ser que a gente volte pro Z4, mas a gente saiu da zona de rebaixamento. Ah, mas a gente voltou, mas aí aconteceu, meu amigo, a gente saiu da zona de rebaixamento. Há pouco tempo atrás, há cerca de 1 mês e meio atrás, a gente estava com... Se a gente dobrasse os nossos pontos, a gente não saía. A gente estava com uma sequência de 6 derrotas seguidas. A gente estava sem fazer um jogo no Campeonato Brasileiro sem levar gol. Não tinha um jogo no Campeonato Brasileiro que a gente não levava gol. E hoje a gente vê o Fluminense vindo aqui fazendo algo no Mineirão que não fazia há 14 anos. Que é ganhar o Atlético Mineiro aqui no Gigante da Pampulha. Não tem como a gente começar a análise de um jogo como esse, como essa vitória de 2-0 contra o Atlético Mineiro, sem destacar o fato de que neste momento, já no dia 25 de agosto, né? Já passou aqui, hoje já é amanhã, a gente saiu do Z4. Você olha a tabela do Campeonato Brasileiro e o Fluminense habita a 16ª posição, com o mesmo número de jogos do Grêmio. E, aliás, com 2 jogos a mais do que o Grêmio, mas com o mesmo número de jogos de Vitória e Corinthians, que ainda jogam na rodada. E a gente saiu por alguns méritos. E alguns deles, ou diria que até todos eles, foram vistos hoje aqui no Mineirão. O primeiro deles, o Mano Menezes tem o time na mão. Quem tá jogando tá aqui, ó, na mão dele. E não é um na mão negativo, pode até virar no futuro, enfim, se ele não souber utilizar isso. Mas o Mano Menezes conseguiu pegar um time que estava andando só pensando em 2023, finalmente estrear em 2024. Ele fez isso na terça-feira, no jogo contra o Grêmio na Libertadores. Jogo difícil, enroscado, que a gente ganhou e passou nos pênaltis. Mas ele conseguiu fazer de novo. Eu perguntei ele isso, inclusive, na coletiva, e ele fala... eu perguntei por quê? Como você fez isso e por que a gente está vendo um time tão diferente do que a gente via antes. Ele falou, o mais difícil era motivar os jogadores a continuar intenso. O que a gente fez na terça-feira contra o Grêmio, de certa maneira é fácil você motivar para um jogo grande com o estádio lotado. Difícil é motivar para um jogo na sequência, fora de casa. Um estádio tinha 30 mil hoje aqui no Mineirão, é um ótimo público pensando no Campeonato Brasileiro, pensando em Mineirão mais ou menos. Uma torcida que estava apoiando aí contra o Fluminense, a torcida do Atlético, parabéns, inclusive. Já te vim aqui em alguns jogos e é uma torcida que eu elogio sempre, porque faz a diferença dentro do estádio. E o Fluminense jogou como se fosse o último prato de comida. O Fluminense jogou, dá pra dizer isso, o Fluminense jogou como se esse jogo valesse a gente sair da zona de rebaixamento. Eles entenderam a situação que está. Esse é o primeiro fato. Os jogadores compraram a briga. Os jogadores ou compraram a briga ou entenderam o tamanho do buraco que a gente estava. E vem numa sequência de intensidade e de jogos onde sabe dosar. A gente falou no pós-empate contra o Corinthians, você pode ir lá ver minha análise. Logo após o jogo, a gente está irritado. Aquele gol do Lima... O Mano Menezes está enxergando tudo mais amplo. Um passo para trás. O Sidney fala naquela coletiva, foi empate, a gente não perdeu. O Sidney que deu a entrevista, né, auxiliar dele. E por que isso? Porque, cara, Brasileirão é sequência. A gente perdeu pro Vasco. É a nossa única derrota numa grande sequência de Campeonato Brasileiro. A gente venceu o Galo, empatou com o Corinthians, aí tem a derrota pro Vasco, mas antes tem vitória contra o Bahia, vitória contra o Red Bull, vitória contra o Palmeiras, vitória contra o Cuiabá, empate com o Criciúma. E aí a gente vai ter que buscar uma derrota lá no dia 7 de julho. Nesse meio tempo a gente só perdeu o clássico pro Vasco. Derrota dolorida é porque a gente não é o melhor time do mundo. Mas voltando pro jogo daqui, outra coisa positiva que a gente viu no Mano Menezes é recuperar jogadores. Eu não gostei da partida do Felipe Melo no jogo, mas ele jogou 90 minutos. Sabe quantas vezes ele tinha feito isso no Fluminense? 2. Desde 2022. Felipe Melo tinha jogado 2 vezes os 90 minutos pelo Fluminense, ou desde 2023, se eu não me engano, esse dado. O Mano Menezes hoje ele jogou 90. Não gostei da atuação, não. Acho que a linha de 3 zagueiros que o Mano coloca no início do jogo, que é uma falsa linha de 3 zagueiros, né? Era uma linha que, na verdade, ela parecia de 3 zagueiros em algum momento, quando o Fluminense ia sair com a bola. Normalmente os times já fazem saída de 3, né? Um volante recua
e abre os dois zagueiros, o Felipe Melo ficava como esse zagueiro central. Mas quando o Fluminense não tinha a bola, e depois de um tempo, até constantemente, o Thiago Santos era um lateral esquerdo, para impedir a subida do Saravia, que poderia ter sido a subida do Scarpa se o Belito não tivesse poupado o time. Então a intenção era uma marcação. E o Thiago Santos faz 15 minutos ali, claudicantes, como diriam os antigos, porque ele estava atacando muito. Ele não ia ter cacuete de chegar no fundo para cruzar, não ia ter nada disso. Não dava para esperar isso do Thiago Santos. Só que o Saravia era a principal alternativa pela ponta do Atlético, porque o Atlético não conseguia criar por dentro. Martinelli e André fizeram um trabalho muito bom de marcação, somado ao maior número do Fluminense por dentro e ao Atlético ter dificuldades na criação, porque o criador deles é um ponta, o Bernard. Eu não consigo enxergar o Bernard como um ganso, como um distribuidor de jogadas, mas sim como um ponta de ofensividade, né? Mais Lima do que Ganso, por exemplo. Então o Atlético tinha dificuldade para criar, a gente neutralizava muito bem. E qual era onde era o perigo? Se eles conseguissem chegar na bola aérea, eles não conseguiam. De um lado o Guga gigante na marcação do Arana e do outro lado o Thiago Santos muito bem com a dobra do Serna também, o Serna jogando pela ponta esquerda, dobrando para poder não ter subidas também boas do Saravia. O que o Fluminense fez? Neutralizou o Atlético Mineiro. Os minutos iniciais, tirando o primeiro minuto ali do jogo, os primeiros 30 minutos são 30, deixa eu ver quando sai o gol. O primeiro gol sai com 23. Os primeiros 20 minutos de jogo são bem travadões. Bem travadões. E aí o Fluminense, depois de neutralizar o adversário, começa a botar as manguinhas de fora. E é onde o Serna aparece como algo importante. É uma jogada que está saindo de trás, meio torta, com uma disputa de cabeça que do nada a bola está com o Martinelli, está com o Cauã Elias dá o passe, o Serna faz uma jogadaça, faz o gol de esquerda, olha só que coisa, hein? Kevin Serna de esquerda, quem diria, hein? O maluco, é difícil dele fazer alguma coisa com a perna esquerda. Ele tenta trivela, ajeita o corpo, faz tudo. E aí ele tem um gol e assistência no Fluminense e os dois foram com a perna esquerda. Golaço, tá? Deixou batalha no chão. Bom esse gol. Eu não espero que o Serna faça jogos do nível desse gol que ele fez. Foi um lampejo ali dele. Mas eu espero que o Serna entregue jogos como entregou o de hoje. Com muita luta, vibração, potência física. Acabou perdendo um gol ali no segundo tempo. Mas não dá pra criticar. É um jogador que entra como operário da bola. Comprou a briga do time. E era o que a gente estava precisando. Só que além de precisar disso, a gente precisava de qualidade também. E boa parte desse sistema defensivo impenetrável que a gente falou vai passar na conta do Thiago Silva, cara. O Thiago Silva no Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, ele segue sem levar gols. Acho que é isso. Ele participa daquela sequência de vitórias, não joga contra o Vasco. Quando volta contra o Corinthians a gente não leva gol. Na Copa do Brasil levou 2 naquele jogo contra o Juventude no Maracanã, levou 1 do Grêmio na ida e 2 do Grêmio na ida e 1 do Grêmio na volta, mas foram nas Copas. No Campeonato Brasileiro segue sem levar gol. Que monstro é esse cara. Que absurdo é o Thiago Silva jogando bola. É impressionante, parece jogando contra criança por várias vezes. Qualidade técnica. Qualidade técnica não só na zaga, como do meio pra frente também. Ganso e Arias distribuindo as jogadas e um Cauã Elias aparecendo dos dois lados, se movimentando, aparecendo para dentro do jogo. Também foi algo que me chamou muita atenção. O Cauã Elias hoje, o Mano fala disso na coletiva, na minha pergunta, que era sobre o Cauã, mas era principalmente sobre o John Kennedy. Ele acabou respondendo mais sobre o Cauã. O Cauã Elias está aparecendo dos dois lados, está se movimentando, está fazendo aquilo que às vezes a gente via o Germancano querendo fazer, só que o que o Cano fazia? Voltava como volante. Ele não aparecia para poder receber a bola, para poder fazer jogada, ele estava aparecendo só para marcar. E que levaram a um desgaste que hoje ele, por exemplo, não tem condições de jogar. E isso vai passar, não tem boa. Alô, Vitor Lesso, não tem boa ali, isso vai passar também, principalmente, por uma situação ali do Fluminense de ter jogadores como o André. O André domina o meio de campo com tranquilidade, cara. Você nem vê o André jogando em campo. O que o John Arias não faz? O John Arias já tinha dado uma escapada no primeiro tempo que o Everson defendeu. No segundo tempo, aí vem a inteligência do criticado Martinelli, que não fez um bom jogo. O jogo do Martinelli não é bom, ele é decisivo. Ele tá no lance dos 2 gols, mas a atuação como um todo eu não gostei. Achei precipitado em alguns passes. Achei que até na marcação em alguns momentos tinha desencaixe e o desencaixe partia dele. Mas mesmo esse jogador foi decisivo, numa inteligência.
tá todo mundo reclamando com o árbitro do VAR, é lateral pra gente. A hora que o árbitro sinalizar que não foi pênalti, eu já vou bater esse lateral aqui. Ele, na teoria não é nem ele que bate o lateral. Pegou a bola, olhou a situação, o John Arias foi inteligente também, de correr sabendo que o lateral não tem impedimento, recebe, corta e faz o segundo gol. Gol de craque. O John Arias é craque. Ainda bem que a Europa não percebe isso, porque o John Arias é craque. Bem, os craques aparecem, o Fluminense ganha por 2-0 e conta também, e aí não tem... né? É fato. Com o Atlético Mineiro que poupou o time. A gente não vai negar isso, eu não vou vir pra cá iludir você de falar na Libertadores vai ser muito fácil. Não. Mas o Paulinho entrou e não jogou. O Zarate tá lesionado, não joga contra a gente. O Hulk vai voltar de lesão. Como é que vai voltar? As dúvidas estão do lado de lá. As certezas estão começando a ser geradas do lado de cá. Isso é bom, óbvio. Ainda falta quase um mês pro confronto. Só que só tem 2 jogos do Fluminense. O Fluminense só enfrenta São Paulo e Juventude. Por conta de data FIFA e eliminação na Copa do Brasil. O Fluminense vai ter poucas chances de se provar até o confronto contra o Atlético. E o Atlético vai ter muitas chances de voltar para os eixos. Espero que não volte. Mas quando você vê um jogo que é aqui, no Mineirão, que valia muito pro Fluminense sair do Z4, é a história do comprar a briga. De você ver que os jogadores estão na parada, de que os jogadores conseguiram replicar um jogo de Copas, a estreia em 2024 vem em peso. E você olha os números do jogo, e você vê que apesar do Atlético ter chutado 19 vezes pro gol, nenhuma foi na direção do gol, ou seja, a maioria chutes precipitados de longe, você entende que a marcação funcionou. Quando você percebe que o Atlético Mineiro teve que meter 32 cruzamentos para a área e não fez nenhum gol, aliás, até fez um gol de cabeça, e aí fica a minha crítica aqui ao Felipe Melo. O Felipe Melo falha 2 vezes de maneira boba. A primeira, no gol anulado do Vargas, para mim é um problemaço ali no primeiro tempo, no primeiro tempo exatamente, a cabeçada do Vargas sozinho na pequena área, estava impedido, foi anulado o gol, mas é um erro do Felipe Melo. Espero que com o ritmo de jogo volte a jogar. Obviamente o Felipe Melo é um jogadoraço, mas me parece que o físico está cobrando um pouquinho. Para o jogo de hoje foi importante num sentido muito mais de liderança e de posicionamento do que necessariamente de marcação. Em alguns momentos de relapso. Pode ser que seja ritmo de jogo também. Mas a exceção dessa cabeçada do Vargas, quantas chances teve o Atlético em cabeçadas? 32 cruzamentos. A gente forçou o Atlético a errar. Enfim. Algo que o Everson, por exemplo, teve que fazer muito mais defesas do que o Fábio, que não fez nenhuma, eles não acertaram o gol. E mesmo eles tentando travar o nosso jogo com as faltas no início da partida, não conseguiram. Cara, um sábado bom. Uma vitória boa que não estava na conta. Nesse domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sobre ali o cálculo para sair do Z4. Vou esperar, obviamente, acontecer a rodada. Não estava na conta, se contava 0 pontos e a gente fez outra gordurinha de 3 pontos. Muito obrigado, fechando mais uma cobertura aqui direto do Mineirão. Acho que é a minha 8ª vez aqui no Mineirão, o estádio fora do Rio que eu mais fui. E tem emplacando, né? Venci aqui ano passado, 2-0, venci aqui esse ano, já venci o Cruzeiro, já venci o Atlético. Ano passado também venci o América lá no Independência por 3-0. Meu amigo, o clima tá bom aqui em Minas Gerais pra mim. Tamo junto, tá? Obrigado pela super audiência na transmissão de ontem, obrigado por todos os comentários também e claro pela sua audiência nesse vídeo aqui também. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.